Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maria Irenilda, repórter do Núcleo Multimídia do Estado de Minas. E hoje nosso bate-papo de economia é sobre a disparada nos preços dos alimentos. Eu converso, né, para tirar nossas dúvidas, eu converso com a Thaís Martins, ela é coordenadora de pesquisa do IPEAD. E seja bem-vinda, Thaís. E para Obrigada. começar, né, gente, vamos. Bom, então vamos direto à pergunta, começar pelaquela pergunta que tem afetado a mesa de muitos brasileiros. Thaís, por que os alimentos encareceram tanto no país? Olha, isso está constatado agora, ainda mais completando aí mais o primeiro semestre do ano, foi constatado esse aumento e essa pressão dos alimentos no bolso das famílias. É um conjunto de fatores. A gente teve a pandemia, que trouxe com ela um aumento da demanda interna. Muitas famílias, muitas pessoas mudaram a sua rotina, tendo que ficar mais tempo em casa e aumentaram esse consumo. Outros fatores climáticos que interferiram nas regiões produtoras de diferentes alimentos, então trouxeram algumas safras que foram na colheita trazendo menores quantidades dos produtos, e também agora essa valorização do dólar que traz um efeito de valorização do nosso produto para o mercado externo. Então, aumenta-se assim a exportação dos nossos itens alimentares e desabastece um pouco o mercado interno. Então, o conjunto disso tudo reflete no aumento do preço. Entendi. E só para explicar também, né, para o pessoal que está acompanhando, conta para a gente, na verdade, o que o PEAD faz, esses meio índice de preços, né, dos produtos. Como é que funciona isso? Isso, o IPEAD é um instituto de pesquisas voltados mais para o lado econômico, administrativo. Nós acompanhamos o comportamento dos preços na cidade de Belo Horizonte. Então, com base em uma lista de produtos provenientes da POF, uma pesquisa realizada pelo IBGE, nós conseguimos medir a inflação de Belo Horizonte e o comportamento dos preços em diferentes áreas, né? Tanto produtos alimentícios, produtos não alimentícios e serviços também. E mensalmente nós divulgamos esses resultados na imprensa, no nosso site, fica à disposição de toda a sociedade. Entendi. Se tiver quiser acompanhar lá como é que tá, né? Como é que estão os preços, como é que está comportando o mercado aí, é só acompanhar. Vocês fazem esse acompanhamento, né, aqui em Belo Horizonte. Sim, além disso, temos outras pesquisas também de taxa de juros, tarifas bancárias, o índice de confiança do consumidor, que também é uma pesquisa que mede esse termômetro, né, se o consumidor está otimista ou se ele está pessimista em relação à economia. E, além disso, outras pesquisas demandadas de maneira contratual, que não são divulgadas, mas nós temos essa expertise para atender diferentes áreas do conhecimento. Maravilha. Bom, então, voltando, né, ao nosso tema, bom, Thaís, a gente tem percebido, na verdade, né, que a maioria dos alimentos registrou alta, mas, assim, o arroz e o óleo, eles, assim, estão destacando aí, né? O que explica isso? É, esses dois itens viraram, a partir dessa segunda quinzena de agosto e esse início de setembro, ganharam manchete em todo o território nacional. O arroz, ele segue esse conjunto de fatores em que houve um aumento da exportação do nosso arroz interno, e isso desabastece o mercado interno, onde a demanda ainda permanece aquecida. Além disso, nas regiões produtoras, houve também uma saída de vários investidores, de vários fazendeiros nesse tipo de cultura. Então, muitos no início do ano abdicaram do plantio do arroz e foram para outros grãos. Então, reduziu a quantidade produzida. Dessa quantidade produzida, uma grande parte passou a ser exportada e a parte que ficou para o consumo interno não está sendo suficiente, é porque a demanda aumentou. Então, esse desabastecimento gera, todo esse conjunto de fatores gerou o aumento de preço. Tanto é que agora houve, né, uma medida e provavelmente vai ser adotada a importação
do arroz de outros países para poder segurar essa alta do preço nas gôndolas. E provavelmente isso só vai se reajustar na próxima colheita do arroz, que é prevista para o ano que vem. Então, não existe nenhuma previsão de queda nesses preços a curto prazo. E o óleo de soja. Pode falar. Uhum. E o óleo de soja tem um efeito também mais forte da interferência da valorização do dólar, e a demanda também do óleo, ela tá desviada entre o consumo interno do óleo, de comida, de alimento, mas também na produção de biodiesel. Então, ele está tendo uma forte procura para essa demanda do biodiesel e faz com que desabastece mesmo o mercado, né? E também tem a exportação, no caso do óleo de soja, né? A soja é uma cultura que ela já vem encarecida com a alta do dólar e afeta toda a cadeia. Entendi. Mas assim, essa fuga, no caso, né, do óleo não, mas assim, do arroz de produtores que, né, antes plantavam, mas pararam de plantar, o que que explica isso? Existe alguma coisa que, né, influencia, que está influenciando isso? Bom, segundo os especialistas da área, daí a gente não é tanto o nosso domínio, eles explicaram que essa é uma cultura que não é tão lucrativa. Então, para os produtores, o ganho é de R$ 1, abaixo de R$ 1 o quilo do arroz. E existem outras culturas em que a rentabilidade é muito maior. Então, alguns migraram, outros permaneceram e foram fazendo reajustes para conseguir manter nessa condição e plantio e colheita do arroz. Entendi. Bom, assim, outra coisa que acho que você já respondeu, né, é se tem aí uma expectativa, né, para essa queda do preço nos próximos meses. Então, não, o cenário está pessimista ainda um bom tempo aí? Isso, por enquanto, no curto prazo, não existe expectativa de queda acentuada como foi a alta, né? A alta veio bem acentuada e agora para os próximos dias e próximo mês não existe a previsão de queda acentuada. O que tem sido feito é uma remanejo, uma reeducação para que as famílias consumem outros itens com mais intensidade do que o arroz. Então, isso pode ajudar um pouco, mas ainda assim não é capaz de mudar a previsão dos próximos dias. Entendi. E, inclusive, essa questão de itens, né? Temos aí no radar dos preços itens que podem substituir, principalmente o arroz e o óleo, que não aumentaram os preços, né? Ou estão assim, né? Com preços mais amigáveis. Até mesmo a Associação de Supermercados e outros representantes, eles estão incentivando um consumo maior de massas, macarrão, pastas e dentre outros itens também com maior nível de carboidrato, como batatas, alguns tubérculos. Então, teria que ser assim, né, de acordo com uma escala nutricional, o que o componente consegue suprir o arroz. Mas nós, consumidores, sabemos que o arroz é um alimento básico de consumo diário em praticamente todas as famílias. E isso que é difícil mudar uma cultura, mudar esse ritual dos brasileiros. Entendi. E agora, por outro lado, né, pelo lado de cá, existe alguma coisa que assim, o consumidor pode fazer que de alguma forma talvez pudesse pressionar essa queda do preço? O que o consumidor deve fazer? O que ele pode fazer é isso, substituir esse item por um tempo ou o que ele conseguir para reduzir a demanda interna. Né? Então, se os consumidores, as famílias conseguem reduzir um pouco a demanda interna, isso pode sim ajudar a contribuir numa diminuição dos preços. Entendi. Então, assim, se fizer aquele esforcinho assim, né, mudar o cardápio na semana, se de repente também as pessoas pararem de consumir, porque tem a coisa da oferta e da demanda, né, que vale também no mercado. E além disso,
manter esse senso pesquisador, porque muitas vezes é aquele estabelecimento que a pessoa tem o costume de comprar, ela pode estar praticando um preço acima de outros estabelecimentos. Então, vale a pena investigar um pouquinho o preço dentro do possível antes de realizar a compra. Entendi. Agora, vamos falar aqui da Grande BH, né? A situação da inflação aqui. Tem alguma diferença no aumento do custo de vida, né, aqui na Grande BH para outras regiões? Olha, pelo que nós acompanhamos, Belo Horizonte, normalmente ela tem um custo de vida acima da média nacional. Então, esse acompanhamento nacional que compara outros estados, ele é feito pelo IBGE, pela FGV, e nós mantemos aqui o nosso núcleo, né, o nosso foco de pesquisa apenas em Belo Horizonte. Então, nós percebemos que o nosso custo de vida é mais alto do que a média nacional, mas ainda assim é um pouco inferior que São Paulo, é um pouco parecido até, às vezes, dependendo do mês, com o Rio de Janeiro, mas é acima da média nacional. E, no nosso caso, a gente tem fatores não alimentares que contribuem muito mais para a inflação da cidade do que propriamente os alimentos. Nesse último mês de agosto, por exemplo, o aumento do combustível, gasolina comum, foi o que mais impactou na inflação da cidade. Entendi. Então, assim, tá mais caro morar na Grande BH. Está mais caro do que no último mês, por exemplo, né? A inflação do mês de agosto ela foi de alta em relação ao mês de e comparando com outros estados, essa inflação, né, não quer dizer que o preço é maior, mas o comportamento de preço que ele está subindo um pouco acima da média nacional. Entendi. Bom, agora, Thaís, tem uma questão assim, né, até bem delicada. A inflação ela afeta de forma diferente a população de baixa renda, né? Como é que a inflação, na verdade, impacta de forma diferenciada assim, a população de baixa renda em relação às demais? Sim, tem impactos diferentes e é por isso mesmo que nós temos dois índices diferentes. Nós temos o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse ele pega de renda, né, de 1 até 10 salários mínimos. E nós temos o IPCR, que é o Índice de Preço ao Consumidor Restrito, que pega justamente as famílias com renda mais baixa. Então, esse índice do IPCR, ele tem mostrado um ritmo de alta maior do que o IPCA. Por quê? Porque no índice do IPCR, os alimentos às vezes têm um peso maior, combustível não tem um peso tão grande quanto no IPCA, porque no IPCR o que vai ter mais impacto são os valores dos transportes públicos, e assim vai, a lista de itens ela se modifica de um índice para o outro. Então, as famílias com renda mais baixa, elas têm impactos diferentes de acordo com o comportamento de preço dos itens. Então, no momento, elas estão sofrendo um pouquinho mais, porque esse aumento dos alimentos ele tem sido mais forte esse ano do que os outros itens. Entendi. Bom, é isso, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer você, Thaís, a todos vocês que nos acompanharam. E, claro, quem acompanhou a gente aqui, né, no YouTube, nessa live, eu convido para ir lá no Portal AI e no em.com.br para conferir né, nós listamos, né, alguns alimentos aí que não tiveram alta nos preços ou que não sofreram tanto e que podem ser, sim, né, boas dicas de substituição. É isso, gente. Semana que vem tem mais. Até! Até!